Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o trabalho sobre a ferrugem do como do trigo. Bom, minha apresentação ela vai ser dividida principalmente em 6 tópicos, né? Eu vou começar falando sobre a introdução, vou discutir um pouco sobre como é a distribuição do patógeno, onde ele ocorre, a sua importância, falar sobre o trigo, né? Basicamente a sua importância também, falar sobre o patógeno, ciclo de vida dele, os sintomas que ele causa no trigo e como controlá-lo. A ferrugem do como do trigo é causada pelo patógeno Putina graminis forma especiale tritse. Além de causar danos na cultura do trigo, ela pode causar danos em diversas outras culturas também, como na cevada, na aveia e no centeio. Esse patógeno é facilmente disseminado, ou seja, pode causar diversas epidemias em muitos países, de uma forma rápida. Ela com um destaque para a região africana, onde na Uganda, em 1999, foi descoberto uma raça do patógeno Putinea graminis que conseguiu quebrar a resistência genética que era utilizada nas plantas de trigo da região. A partir disso, os pesquisadores começaram a analisar e estudar de perto a situação e conseguiram constatar que ao passar dos anos esse patógeno conseguiu criar outras raças que conseguiu superar a resistência genética, como é possível observar no quadro à direita. Então, desde 1998 até 2015, foram surgindo diferentes raças desse patógeno. Então, por, por ter acontecido isso e por ser uma doença com potencial de destruição muito grande, foi criado o Borlaug Rust Initiative, que é um consórcio com mais de 1.000 cientistas trabalhando juntos para reduzir e monitorar essa ameaça que a ferrugem do como tem. E por essa doença ter um potencial de zerar com a produção dos campos, acabar com toda a produção de trigo, ela foi considerada muito importante, né? Então, o trigo por si só é um vegetal histórico, ele tem a origem na Mesopotâmia. Então, as comunidades, populações antigas sempre dependeu do trigo para viver, porque ele também é um componente básico para a culinária. Então, produz através dele fazer pão, bolachas, é, bolo, muitas outras coisas. E também, especialmente no Brasil, ele é inserido na rotação de cultura, junto com as grandes culturas, né, milho, soja, ele entra em cultura de inverno, então sendo uma boa opção para o produtor. O patógeno Putina graminis é um parasita obrigatório, ou seja, ele necessita dos tecidos vegetais vivos para sua sobrevivência, né? Então, ele é heteroécio e macrocíclico. O heteroécio diz a respeito do seu ciclo de vida, ou seja, ele precisa de dois hospedeiros diferentes para poder completar seu ciclo de vida. E macrocíclico corresponde à sua capacidade de produzir todos os 5 tipos de esporos, onde os basidiósporos, picniósporos e aeciósporos são produzidos no berberis, que é o hospedeiro alternativo, e os urediniósporos e teleósporos são produzidos na planta do trigo. O patógeno se beneficia em condições em dias com temperaturas de 25 a 30 graus e noites mais amenas de 15 a 25 graus. Também se beneficia de períodos foliares, períodos de molhamento foliar de 6 horas a 7 horas. Então, o patógeno tem a capacidade de afetar toda a parte aérea da planta, não só o como, mas também como as folhas. Então aqui a gente pode ver os 4 tipos diferentes de esporos do patógeno, onde os urediniósporos eles são responsáveis pela formação dos sintomas, aquelas ureges alaranjadas, sintoma típico da ferrugem. Os basidiósporos, por sua vez, eles são importantes na infecção do tecido vegetal. Os teleósporos eles têm papel importante
na sobrevivência em diferentes épocas de cultivo e a perpetuação da espécie. E a pícnea, ela tem um papel fundamental na fertilização, ou seja, na variabilidade genética, para continuar o ciclo do patógeno. Então aqui eu vou falar mais a fundo como cada um dos esporos eles conseguem usar a sua função para perpetuar a espécie e manter o ciclo de vida constante. Então, conforme a época de cultivo chega ao fim, o patógeno, ao invés de produzir mais urediniósporos, ele produz os teleósporos, que são de coloração escura. Os teleósporos eles são responsáveis pela sobrevivência nos restos culturais no campo. Em condições ideais, o teleósporo ele germina e desenvolve os basidiósporos, que são disseminados e afetam as plantas de berberis. Quando germinados no hospedeiro alternativo, eles produzem as pícneas na superfície da folha. Essas pícneas elas produzem células reprodutivas chamadas de picniósporos, que são capazes de fertilizar outras pícneas compatíveis, criando uma maior variabilidade genética da reprodução da carga genética do fungo. Quando a pícnea é fertilizada, ela é capaz de produzir aésia na parte inferior da folha de berberis. A aésia, ela ejeta uma nova forma de esporos da ferrugem. Eles são chamados de aesiósporos e carregam uma carga genética totalmente diferente do que quando foi no início do ciclo. Esses aesiósporos infectam a planta de trigo diretamente e possuem a capacidade de produzir os urediniósporos. Os urediniósporos rompem a epiderme da folha do trigo, formando uma pústula uredinial de cor alaranjada, sendo na folha ou no como. Assim, em condições ideais, os urediniósporos que estão na superfície do tecido vegetal, eles são facilmente dispersos pelo vento. Em condições favoráveis, eles conseguem reinfectar a planta de trigo diversas vezes, podendo causar grandes epidemias no campo. Então, esse é o ciclo secundário. Os sintomas que acontecem na planta em decorrência da ação do patógeno é bem característico. Então é uma urédia de cor pardo ferruginosa que fica na superfície do tecido vegetal. Elas podem ser isoladas ou agrupadas e medem de 1 a 3 milímetros. Elas mantêm a cor pardo ferruginosa vermelha, e se escurecem quando chega no final do ciclo. Isso significa que o patógeno começou a sua produção de teleósporos para manter a sua sobrevivência. Então, essa doença ela causa maior perda de água pela planta, basicamente porque os urediniósporos eles rompem a epiderme. Então, a planta não tem a capacidade de segurar a água no seu interior, né? Então, a água é evaporada muito mais fácil. A fotossíntese, obviamente, é afetada, porque a área fotossintética da planta não é a mesma de uma planta doente comparada a uma planta sadia. E assim, consequentemente, ocorre uma redução no número e do tamanho de grãos. A produção é totalmente afetada. Então aqui, através dessas imagens, fica mais fácil a visualização de como são essas urédias. A coloração é bastante característica, né, e tem uma capacidade enorme de infestar um campo inteiro. Então, como é feito o controle dessa doença? Inicialmente foi proposta a erradicação das plantas do berberis, né, que é o hospedeiro alternativo. Então foram feitas campanhas, leis em diferentes países contra a presença da planta do berberis. Com isso, conseguiu diminuir a variabilidade genética que o fungo é capaz de criar. O uso de cultivares resistentes tem sido a principal forma de controle utilizada atualmente. Porém, como eu já disse no começo da apresentação, que esse fungo tem a capacidade de quebrar essa resistência genética, como é visto na região africana, em Uganda, e com o passar dos anos o problema pode até piorar.
A aplicação de fungicidas é viável também, principalmente os que contêm ingredientes ativos como tebuconazol, propiconazol e os inibidores de esteróis e desmetilação. O monitoramento no campo continua sendo importante para poder tomar as decisões o mais rápido possível e mais efetivamente, e o espaçamento das plantas tem que ser de forma adequada para evitar a criação do ambiente favorável ao ciclo da doença. Bom, é isso. Então minha apresentação chega ao fim. Eu queria agradecer pelo tempo disposto por ter visto a apresentação do meu trabalho.